Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a doutora Lívia Vitale, médica infectologista. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no programa, né, novamente, e poder explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, né, esclarecer um pouco das dúvidas a respeito da influenza H1N1. Isso, eu que agradeço o convite, né, e eu acho que é um assunto muito importante agora, né, que nós estamos entrando. Exatamente. Está começando agora o frio, né, então acho que está na hora mesmo, né, pelo menos dos telespectadores, tirar, eu tenho certeza que vão tirar muitas dúvidas, né? Esperamos que sim. Se Deus quiser. Lívia, então vamos conversar um pouquinho de H1N1, né? Vamos começando assim, explicando para os nossos telespectadores o que vem a ser o H1N1, embora todo mundo já ouviu falar, mas eu acho que não custa, né? Sim, abordarmos, né, como é que foi o surgimento da doença. Então, H1N1 é um tipo da influenza, que é um vírus, né? E que foi através de mutações, o vírus ele foi se transformando, ele foi se multiplicando e chegou a essa conformação H1N1, né? E esse vírus ele iniciou a primeira vez que nós tivemos contato com ele foi em 2009 e ano a ano a gente tem tido ou um maior ou um menor grau a incidência dessa doença, principalmente nos meses de outono e inverno. Infelizmente ainda parece, né, Lívia? Parece que quando começou em 2009, eu acho que veio de fora, né, do país, não foi? Sim, isso? Ele iniciou no México, né? Os primeiros casos foram no México e disso foi uma pandemia, né? Com a globalização, as pessoas viajando, acabou que espalhou para a América do Norte. Tivemos bastante casos aqui na América do Sul, né? Ele chegou ao Brasil. Em 2009 foi uma situação eu acho que um pouco pior do que a que nós vivemos hoje. Hoje nós conhecemos mais sobre a doença. Era uma coisa desconhecida, né, Lívia? Não sabíamos nem como que era a transmissão, né, direito, assim, não sabíamos como é que ia ser a evolução da doença. E hoje em dia a gente já conhece um pouquinho mais do vírus, nós já temos vacina efetiva e eficaz, né, contra a doença e também temos o tratamento, né, que é o Tamiflu, o Tamiflu, que a gente pode lançar a mão aí também. Olívia, da transmissão, como que ocorre a transmissão? Porque a gente sabe que a gripe comum, né, a influenza comum, a gente mais ou menos, todo mundo tem uma ideia como transmite. E H1N1? É a mesma forma de transmissão, isso. A transmissão é por via respiratória, através de gotículas. Então a pessoa quando tosse, fala ou espirra, essas partículas ficam no ar, até 1 metro de distância podem estar contaminando as outras pessoas. E essas gotículas que caem em superfícies, então em mesas, em maçanetas de porta, em objetos, esse vírus também pode ficar viável e ser transmitido de maneira indireta, né? Que nós chamamos através da contaminação de superfície. Então quem está nos assistindo, né? Quer dizer, até 1 metro de distância podemos conversar tranquilo, né, Lívia? Sim, ainda é seguro. Quer dizer, não vamos chegar tão pertinho, principalmente de pessoas, né, que estiverem espirrando, estiverem com tosse. Sim, né? Eu acho que é muito importante a gente voltar a falar da etiqueta da tosse, né? Então, as pessoas que estão resfriadas ou gripadas, é diferente o resfriado da gripe, mas existe, né, o espirro, a tosse, a coriza. Então, você não espirrar, você usar mesmo, né, a mão, a hora que for espirrar, que for tossir, quando for usar o lenço, usar lenço de papel, desprezar no lixo, né? Ter certos cuidados que vão evitar muito a disseminação dessa doença. E não ter vergonha mesmo, né, Lívia, de colocar a mão na frente, né, Sim. Quando for tossir, quando for espirrar, eu realmente. Acho que é mais vergonhoso você tossir na cara de uma outra pessoa. Exatamente, que muita gente aqui, espirra, né? Você tem que abrir um guarda-chuva, né, para conversar com a pessoa, com né? certeza. Lívia, dos sintomas, o que você diz um pouquinho dos sintomas? Geralmente febre alta, nas crianças a temperatura, a curva térmica costuma ser mais acentuada. Essa febre, ela dura aí de 1 a 3 dias, tanto que febre que dura mais que 3 dias é um sinalzinho que a gente tem que ficar mais atento. Diferente do resfriado comum. Do resfriado comum, que é uma febre mais baixa, é mais autolimitado, dura aí menos tempo. Eu só fiz a comparação, né, para você frisar, porque às vezes quem está nos assistindo, às vezes fica preocupado, tô com febre. Não, mas calma, não quer dizer que seja a gripe suína, né? E existem outros vírus que causam, né, esses resfriados que a gente chama. Então, geralmente então, é a febre, é uma prostração, a gripe, a pessoa fica mais prostrada que no resfriado. Então, ela vai ter dor no corpo, ela pode ter dor de garganta, tosse, pode vir acompanhado de quadro gastrointestinal, diarreia, vômito, mas o que chama mais atenção é a febre no adulto, a febre, a dor de garganta e a prostração. E essa febre, então, você diz que dura em torno de pelo menos 3 dias? Normalmente, quando ela tem uma evolução benigna, ela dura em torno de 3 dias. Agora, febre que persiste por mais de 3 dias,
a pessoa já tem que ficar atento para os sinais de complicação da doença. Quais seriam essas complicações? Uma infecção secundária bacteriana, como pneumonia, né, como sinusite, como otite, e a própria pneumonia viral causada pela influenza nos alvéolos pulmonares. Então isso é um sinal de agravamento da doença. Então todo mundo deve ficar atento para não deixar que piore, que agrave o quadro, né, Lívia? Isso. Sem procurar orientação médica, né? Procurar ou posto de saúde, ou hospital, ou mesmo consultório, né? Exatamente. Lívia, e da prevenção? O que você diz da prevenção? Como que todos devem fazer a prevenção? A primeira prevenção são os hábitos de vida, os cuidados de higiene, né, e os cuidados mesmo. Então, agora no inverno, que nós estamos em ambientes frios, evitar aglomeração, evitar ficar um ambiente totalmente fechado, num ônibus, num coletivo, deixar a janela aberta, mesmo que esteja frio, porque aí a gente vai estar evitando a transmissão de todas as doenças respiratórias, não é só a gripe, né, tuberculose, que nós já falamos aqui. Já falamos aqui, né, Lívia? Meningites, né, que é mais comum a ocorrência desse tipo de doença agora. Então, assim, evitar ambientes fechados, com aglomeração, fazer higienização das mãos, né? Então, chegou em casa, vai se alimentar, lavar as mãos com água e sabão. Na ausência, às vezes você não tem uma pia, não tem uma água, um sabão. Eu carrego na minha bolsa um frasquinho de álcool gel. Eu também carrego, né? Eu acho que isso é importante. E é muito importante, é tão efetivo quanto a lavagem das mãos, é um método altamente eficaz para disseminar essas doenças e um monte de outras. Né? Eu acho que é um hábito que todo mundo deveria ter, não só pela presença da gripe suína, sim, mas lavar a mão, acho que faz parte, né? A nossa, né? A higiene pessoal de todo mundo, né? De todo mundo, exatamente. Então, essa seria uma forma seriam formas de evitar a transmissão, e através da vacina, né? Também é uma forma aí de prevenção da doença. Lívia, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a médica infectologista, a doutora Lívia. Lívia, você estava falando a respeito da prevenção, né? E que você carrega um frasquinho de álcool na bolsa, eu carrego no carro. Vamos falar um pouquinho mais desse álcool gel, a finalidade desse álcool, por que ele é importante? Isso, o álcool gel, ele é um antisséptico e ele faz a higienização das mãos, ele elimina a flora transitória que nós temos nas mãos. Agora, o importante é que tem que ser o álcool gel a 70%. Né? Não adianta ser aquele álcool gel que a gente compra em supermercado. Esse é para limpar vidro, para fazer a limpeza, né, de casa. O álcool gel efetivo para a gente conseguir eliminar os vírus e as bactérias que ficam, né, na mão e que daí a gente pode estar transmitindo é o álcool gel, mas a 70%. A 70%, isso, né? Eu perguntei do álcool porque é uma coisa tão simples de ser usada, né? Uma coisa que não é tão cara, todo mundo pode usar e previne bastante, né? Com certeza. Eu acho que é mais fácil você usar o álcool gel do que fazer a higienização das mãos. A higienização das mãos ela só é mais efetiva que o álcool gel quando as mãos estão com sujidade visível. Então aí, quando elas estão com sujidade visível, é recomendado você lavar com água e sabão e depois aplicar o álcool gel. E o gelzinho, você carregando no bolso, na bolsa, no carro, você pode usar na rua, né? Às vezes nem sempre você tem como lavar as mãos, né, na rua, pra igreja. Né? Mas é verdade, né? Porque na igreja todo mundo cumprimenta todo mundo, então acho que é um hábito saudável isso, né? E é um lugar com aglomeração de pessoas também, né? Então onde a gente for tem que levar um álcool gel. Falando de prevenção ainda das superfícies, quais as mais prováveis assim que são fontes de infecção? Os locais que as pessoas tocam, né? Então, por exemplo, num ônibus, aqueles corrimões, né? Onde você coloca a mão, aquilo ali é uma fonte potencial, né? Mesas, maçanetas de porta, canetas, né? Todos os Presta objetos. Caneta, né? Exatamente. Os objetos, né? Que acabam que a gente compartilha. Carrinho de supermercado também deve ser uma perdição também, né, aquilo Lívia? ali também. Porque muita gente pega, manipula, né? Exatamente. Lívia, e o vírus da gripe suína fora do corpo humano, ele sobrevive por quanto tempo? Influenza, de uma maneira geral, tanto H1N1 quanto a influenza comum, até 72 horas ele sobrevive nesses objetos. Por isso a importância, né, da limpeza adequada, da higienização adequada, da gente estar também higienizando as mãos e as superfícies que a gente pode ter. Então o pessoal, né, que está fazendo, por exemplo, principalmente local público, né, fazer higienização, né, de maçaneta, balcões, né, ou seja, lanchonete, corrimão, né? Carrinho de supermercado, né? Eu sei que é muita gente usando, mas se todo mundo tomar um pouquinho de cuidado, vai ajudar e vai ajudar bastante, não é verdade? Vamos falar um pouquinho do tratamento da H1N1? Vamos lá.
Como que está o tratamento hoje, né? Essa H1N1 apareceu em 2009. Então, talvez, eu não sei se mudou muito o tratamento até hoje, mas hoje, como está o tratamento? Não, o tratamento hoje basicamente é o mesmo. Para os casos leves, a gente indica sintomáticos, né? Muita hidratação, a pessoa se manter hidratada, e antitérmicos, né? Evitar o uso de AS, do ácido acetil salicílico. Isso para os casos leves. Para os casos mais graves, ou para os grupos de risco, né? Quais seriam os grupos de risco? Extremos de idade, pacientes com doenças crônicas, gestantes, né? Então, neste caso, está indicado o uso do oseltamivir, que é o Tamiflu, que é um medicamento que é eficaz, que ele diminui assim, a possibilidade de complicações da doença, né? Esse medicamento é usado por 5 dias, na grande maioria dos casos. Existem algumas dúvidas aí, tem alguns médicos prescrevendo por 7 dias, não é o tempo de tratamento correto dele. 5 dias é o tempo suficiente. Somente para pacientes intubados, em UTI, a gente aumenta a dose e parece ter um benefício maior a gente estender um pouco o tempo do tratamento. Mas para os casos comuns, que a pessoa não está internada, não está em insuficiência respiratória, 5 dias é o tempo preconizado. Isso. E quando que se deve começar esse tratamento, Lívia? De preferência, até 48 horas após o início dos sintomas. Depois deste tempo, o medicamento já vai perdendo eficácia. Então, muitas vezes, a pessoa inicia esse tratamento tardiamente e aí o medicamento já não traz tantos benefícios. Lívia, vamos voltar um pouquinho então, por exemplo, até 48 horas para iniciar o medicamento para ter um efeito satisfatório. Sim. Mas como a pessoa saber se vai tomar o medicamento para gripe suína ou não? Eu acho que muita gente está pensando, né? Por exemplo, o resfriado comum, a pessoa tem um pouquinho de febre, né? Às vezes pode ter uma febre um pouco mais alta, mas como a pessoa começar o tratamento? Fazer mal não faz. Então, na dúvida, pelo sim, pelo não, faça o tratamento. Porque o benefício maior é nesses 48 horas mesmo. No início, a gente não tinha tanto acesso a essas medicações, a esse antiviral, né? Hoje em dia, o governo está disponibilizando no maior número, então, na dúvida, faça o antiviral. É isso que eu oriento para os colegas médicos que às vezes ligam e perguntam. Falei, pensou em H1N1? A pessoa está com sintoma, está dentro das 48 horas. Não vai esperar para ver, né? Não vai pagar para ver, né, Lívia? Faça eu acho que é importante. É importante. Lívia, por exemplo, pacientes, familiares, né, de pacientes que faleceram devido a H1N1 ou complicações da H1N1, quais os cuidados que esses familiares devem ter? Então, esse ano o governo soltou uma recomendação, porque até o ano passado não usava-se o Tamiflu de forma profilática. O que é isso? Eu não estou com sinais e sintomas da doença, mas tive contato com alguém que está com a doença ou que faleceu, né? Então, nesse caso, eu posso sim estar usando o medicamento desde que 48 horas depois dessa exposição. E de preferência que eu me enquadre nos grupos de risco. Tem prioridade, porque assim, tem medicamento, mas não tem medicamento para todo mundo. Exatamente, senão vai ficar difícil, né, Lívia? Fica complicado. Então, esse tratamento profilático seria principalmente para os grupos de risco. Pacientes com alguma imunossupressão, alguma baixa de defesa do organismo, para gestantes, para os extremos de idade, então menores de 2 anos e maiores de 65 anos. E portadores de diabetes, de insuficiência renal, de patologias pulmonares, que a gente sabe que o vírus nessas pessoas, o prognóstico, né, a evolução da doença é pior. Olívia, só comentando, né, eu falei de paciente que faleceu, né, em consequência do H1N1. Por exemplo, num velório desse paciente, tem algum problema as pessoas que estão ali? Porque a gente ouve muita gente falar, morreu de H1N1, eu não vou lá porque está com a gripe suína. Não existe, porque aí não a partir do momento que a pessoa, né, parou de respirar, né, ela não está eliminando o vírus. Exatamente. Então, não precisa ser caixão lacrado, né, urna lacrada, nada disso. Nada de pânico, né? De jeito uma nenhum, coisa normal. A transmissão já não é feita. Né? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a nossa convidada, a doutora Lívia, médica infectologista. Lívia, a gente podia conversar um pouquinho então, para esclarecer um pouquinho mais os nossos telespectadores a respeito do diagnóstico. O que você acha? O diagnóstico é clínico, né? Então, a pessoa na vigência desses sinais e sintomas, a gente ficar atento, o vírus está circulando, existem casos notificados na cidade, existem algumas pessoas em monitoramento pela vigilância epidemiológica, então o vírus está circulando, está aí.
O diagnóstico é eminentemente clínico. Nos casos mais graves, que evoluem para insuficiência respiratória, é uma doença de notificação compulsória, né? Então, a vigilância epidemiológica ela vai até o hospital que esse paciente está internado e colhe material e envia esse material para Belo Horizonte para fazer o diagnóstico de certeza, tá? Mas o diagnóstico é eminentemente clínico. É clínico, né? Isso. Esse material que vai para Belo Horizonte, mais ou menos quanto tempo demora para sair o resultado? Olha, existem alguns testes rápidos que são feitos, o resultado sai logo, mas eu já acompanhei alguns casos que demoravam semanas, então depende do método, do kit que eles têm à disposição, porque eles fazem os exames do estado inteiro, né? Então, é muita gente, né, Lívia? Ô, Lívia, vamos criar uma situação. Por exemplo, uma gestante adquire H1N1 e o feto. Quais as complicações para a grávida e para o feto? Principalmente para o feto aí, né? Isso. A grávida, potencialmente, o quadro clínico é mais grave, ela evolui mais para insuficiência respiratória. Então, nós tivemos alguns casos aqui em Poços e escutamos, né, ouvimos, acompanhamos aí casos de gestantes que evoluíram para insuficiência respiratória, que tiveram necessidade de intubação, né? Esse vírus ele pode passar para a criança também, né? E pode causar abortamento, pode causar morte materna, né? Então é uma doença que as gestantes é potencialmente muito mais grave nas gestantes do que na população então, comum. As mamães, né, as futuras mamães, ficar mais atenta, né? Longe de aglomerações, isso, evitar aglomerações, já teriam que ter sido vacinadas, né? Mas infelizmente Exatamente. A campanha não atingiu o número pretendido de casos, mas quem não se vacinou tá... Aliás, mesmo quem vacinou, né? A gente sabe que a vacina não tem 100% de eficácia. Pode acontecer, né, Lívia? Tomar esses cuidados aí Lívia, vamos falar um pouquinho então do período de incubação e a partir de quando começa a transmissão? Porque a gente acha, né, a gente fica pensando, puxa, mas a pessoa não está com sintoma, não está com nada, eu estou olhando para a pessoa, né, a pessoa está bem. Ela já pode transmitir? Ela já pode. Principalmente crianças, até 48 horas antes do início dos sintomas, as crianças já podem estar transmitindo, os adultos a partir de 24 horas, então eu não estou sentindo nada, né? E já posso estar transmitindo o vírus, por isso que é difícil o controle dessa epidemia. É difícil, né, Lívia? O período de incubação ele varia de 1 a 4 dias, mas pode chegar até 7 dias depois do contato. Tá? Então, é uma doença que ela tem um período de incubação curto, mas que devido a essa característica aí da pessoa estar transmitindo mesmo sem sintomas, a gente tem que ficar atento. Agora, crianças, elas transmitem até 10 dias depois do início dos sintomas, e os adultos, até 3 dias depois que cessa a febre, a gente ainda considera um período de transmissibilidade. De transmissão, né? Isso. E a respeito das vacinas? Bom, a vacina eu acho que é uma dúvida que todo mundo, né, a gente ouve, né, comentários, né? A vacina tem efeito, a vacina... Quem tem que vacinar? De que idade a que idade? Tá. Como que é? A vacina, ela veio, já tem 3 anos que ela está vindo, de 3 subtipos, então ela contempla H1N1 mais a sazonal e a influenza B. São 3 tipos de influenza numa mesma picada, numa mesma vacina. É uma vacina que ela é efetiva, só que ela tem que ser feita anualmente porque o nível de anticorpos vai decaindo com o ano, então, né, com o passar do ano. Então, ela é anual, né, uma vacina que o governo só não faz para toda a população porque ele não tem recursos, mas ela a partir de 6 meses de vida ela é preconizada, então ela pode ser feita de 6 meses de idade até, né, não importa a idade, né? Isso, e é uma vacina que ela não é como qualquer vacina, ela não tem 100% de eficácia, mas ela tem uma eficácia próxima. Mas pelo menos dá uma boa proteção uma boa aí, né? proteção, de mais de 95%. Lívia, toda semana, né, nós temos aquelas perguntas dos nossos telespectadores. Você pode responder para a gente? São e-mails, né? Que nossa produção separa algumas perguntas para a gente. Então, uma delas aqui, a primeira, a vacina da gripe comum é a mesma da gripe suína? Ela é na mesma aplicação, né? São vírus diferentes, então a vacina contempla esses subtipos, H1N1 mais a influenza sazonal e mais a influenza B. Então são vacinas diferentes, mas que são contidas dentro de uma mesma vacina. Então não precisa ficar preocupado que não vai tomar tanta vacina, né? A outra aqui, em locais com aglomerados de pessoas, como devemos proceder? Ambientes ventilados, né? Deixarmos o ar entrar, o ambiente está ventilado. Então, evitar mesmo locais com aglomeração e, se não for possível, por exemplo, no ônibus, não ficar com tudo fechado, abrir janela. Abrir um pouquinho, né? Pelo menos para dar aquela ventilada dentro, né, Lívia? É o mínimo, né? Com certeza, é o mínimo.
Uma outra aqui, alimentos podem ser contaminados pelo H1N1? Sim, de uma forma indireta. Então, se nós formos consumir alimentos crus, né, se a pessoa tossiu, espirrou, falou ali em cima daquele alimento, às vezes acontece, né? E se a gente for ingerir esse alimento até algumas horas depois, né, até 72 horas depois, sim, teoricamente nós podemos estar adquirindo. Então vamos lavar direitinho, né? Verdura, sim, fruta, enfim. Evitar de ficar, cru, né, também manipulando, conversando ali em cima, né? Tem uma outra aqui. Quem pode tomar a vacina? Você já comentou, mas só para responder aqui para o nosso telespectador. Isso, a partir de 6 meses é uma vacina que é indicada, ela tem poucas contraindicações, seriam pessoas que estão em uso de corticoide, né, as prednisonas da vida, né, as dexamethasonas, que aí não é que não pode tomar, mas diminui a eficácia da vacina, né, quem está com uma doença febril, porque aí vai, né, pode confundir se é algum efeito da vacina ou se realmente então espera, né, melhorar. Espera melhorar da febre. E quem é alérgico à proteína do ovo, porque essa vacina ela é feita em ovo embrionário de galinha, né? Então quem é alérgico a ovo também não pode estar tomando a vacina. Mas são poucas contraindicações. Doutora, quero te agradecer, né? Infelizmente chegamos ao final do programa, está muito boa a nossa conversa, mas nosso tempo acabou. Quero agradecer mais uma vez, então, a tua presença, né? E ter esclarecido os nossos telespectadores, que eu tenho certeza que foi um bom esclarecimento, e gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Também para os nossos telespectadores. Sim, a mensagem que eu gostaria é do cuidado, né? Com o corpo, com a higiene, a etiqueta da tosse, as pessoas não se esquecerem de que é importante a gente lavar as mãos, usar o álcool gel, evitar aglomerações, que isso a gente evita tanto a influenza como uma série de outras doenças, né? Acho que é isso que eu gostaria de deixar. O álcool é fácil e água e sabão não faz mal para ninguém, né, Lívia? Não faz mal para ninguém, exatamente. Lívia, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.